Boa noite, boa noite. Gente, estamos aí, quinta-feira, dia 10 de fevereiro, 19 horas e 10 minutos. Vamos começar agora uma live, viu? Daqui a pouquinho vamos começar uma live super legal, falar de um conteúdo interessantíssimo para qualquer empresa, para qualquer empresário, empreendedor, que é o storytelling e também story selling. E eu vou trazer uma convidada muito especial aqui, viu, gente? Daqui a pouquinho ela vai entrar e eu quero ver todo mundo bem animado, colocando muitos coraçõezinhos aí, curtindo, compartilhando. Chama aquela pessoa que você conhece, que está precisando conhecer um pouquinho sobre o uso das histórias para poder vender mais, viu? Chama ela aí, já vai ativando os corações. Bora que nós vamos conhecer um bocado desse tema com a Daniela Lima, que é a minha convidada hoje. Tá certo, gente? Então vamos lá. Eu vou colocando aqui o nome do vídeo não. Do nosso o tema da nossa live, Story Selling, como vender mais por meio de histórias impactantes. É isso aí. Ok, muito bem, comentário compartilhado. Tudo certinho aí, gente. Bora lá. Eu e a Daniela, nós somos duas dos mais de 170 escritores que se juntaram num grande projeto da Avantic, que é o lançamento de uma coleção que se chama Foco em Resultados. São 6 livros, gente. Imagina, quase 200 capítulos. Olha só, tem um livro onde eu estou, que é o Liderança Extraordinária. Tem os livros onde Daniela Lima está como escritora. Ela está tanto no Empreendei quanto no de Propulsão em Vendas. Tem, além desses 3, tem ainda um livro de Oratória e Persuasão, Inteligência Emocional e Neurociência e ainda Gestão de Negócios na Prática. Eu tô olhando aqui porque são 6 livros, né, gente? Muita coisa, muito conteúdo bom para vocês. Esses livros seriam lançados agora no dia 5 de fevereiro, sabe? Mas aí, por questões aí de Covid, respeito, né, e segurança, o grupo achou melhor, mais seguro que houvesse um adiamento para o dia 1º e para o dia 2 de abril. Então, olha, vai continuar, viu? Não se esqueça, vai estar acontecendo esse lançamento. Junto com o lançamento tem um congresso, vários palestrantes estarão lá para poder falar dos seus temas. Então, vai acompanhando a gente, vai acompanhando a Avantic, viu? Para vocês sabendo dos resultados, das datas, local, tá bom? Bom, a gente está aguardando aqui a Daniela Lima. Ah, a Daniela tá aí já. Tudo bem, Daniela? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Daniela entrando. Aí. Ah, isto. Oi, Daniela. Boa noite, bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá bom. Eu estou aqui ansiosa para saber um pouco desse tema. Já comentei agora no início da nossa coleção, dos livros que estão sendo lançados, né? Do congresso, que a gente está nessa parceria aí com a Avantic, da mudança de data. Então já deixei o pessoal assim por dentro de tudo que a gente está movimentando aí com esse projeto, né?
Com certeza. E o projeto só está crescendo, né? Tá? Porque essa questão de ter adiado aí, né, por causa da pandemia, só está fazendo o projeto crescer, porque com essa divulgação que nós passamos a fazer através das lives, está realmente surpreendendo, né? É. Está muito bom. É verdade, fizemos uma troca, né? Que eu acho que ficou até boa, porque meio que trocamos o lançamento e o congresso por lives, cursos, mentorias. Então, assim, o público não vai perder conteúdo, né? Estamos aqui disponíveis para passar informações e um conteúdo riquíssimo, riquíssimo. Eu estive confirmando com o Bruno hoje, são mais de 170 escritores, quase 200 capítulos. Maravilha. Não, e o público só está ganhando, porque na verdade eles estão tendo a oportunidade de conhecer, né, um pouco mais sobre os assuntos, conhecer mais sobre os palestrantes, e quando vier a ter realmente o lançamento, já é só partir para abraço, né? É Porque verdade. já vai direto naquele que ele gostou, que ele, né, se identificou mais. Eu acho que está sendo uma oportunidade para todo mundo. E para a gente também, muitos de nós a gente não se conhecia, né? Está tendo a oportunidade de nos conhecer através de lives, através de encontros. Então, também está sendo muito importante, muito válido isso daí. Networking é vida, né, Daniela? Tudo, tudo. Networking A é vida. vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Eu falo que você às vezes pode não saber o que fazer, mas se você conhece quem sabe, metade do caminho, Meio né? caminho andado já, praticamente. Com Ah, certeza. isso aí. Né? Gente, quem tá entrando, olha, convida seus amigos, vai aí na setinha, convida as pessoas que podem se interessar por esse tema que a Daniela tá trazendo pra gente. Agarra o dedinho aí no coraçãozinho pro algoritmo do Instagram amar a gente, viu? Então, ajuda a gente aí, porque muitas pessoas precisam saber desse conteúdo. É muito importante, é muito prático e traz resultados para as empresas, né? Ô, Daniela, fala um pouquinho para o pessoal e para mim também, deixa eu te conhecer um pouquinho mais. Quem é a Daniela? Olha, primeiro eu vou falar um pouquinho em relação ao profissional e depois vou contar um pouquinho da Daniela pessoa, que eu acho isso aí realmente muito importante, né? Isso. Bom, em relação à Daniela profissional, eu trabalho com contação de história desde os meus 17 anos. Minha vida toda eu trabalhei com vendas. Sou formada em arte e educação, formada e pós-graduada em arte e educação. E, além disso, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas. Então, eu trabalhei na área de comércio exterior, trabalhei como gerente do hotel. Então, assim, em hotelaria, bistrô. Eu sou despachante aduaneiro, né, na área de comércio exterior. Sou corretora de imóveis. Então, com isso, eu abri um leque muito grande, porque eu sempre tive mais de um trabalho. Então, assim, eu dava aula como professora de artes, a gente tem poucas aulas, então eu sempre associei a aula com mais alguma coisa. E nesse mais alguma coisa eu abri realmente um leque muito grande e que isso me gerou uma bagagem, um conhecimento que me ajuda muito no meu trabalho hoje, sabe, Ronaldo? Porque o que acontece? Quando eu entro numa empresa para poder prestar assessoria, uma consultoria, é muito importante que eu consiga identificar, sabe, olhar com o olhar do empreendedor, né, do empresário ali, qual a dificuldade dele, entender para poder auxiliar. E isso me facilita muito pela essa gama de áreas de conhecimento que eu adquiri durante esse tempo todo. E junto com isso, sempre trabalhei com vendas. Então, agora surgiu a oportunidade, né, de trabalhar com o storytelling, que nada mais é que a união da contação de história, que eu já venho desde os meus 17 anos trabalhando, com a vendas também, que durante mais de 30 anos eu trabalho. E, além disso, o storytelling, durante a minha formação, né, minha pós-graduação, a minha monografia foi sobre isso, né? Que foi, só que focada para a área de educação. Então, foi sobre storytelling
né, que nós vamos falar sobre a diferença disso daí, focada para a educação. Isso foi em 2005, então é um trabalho que já vem sendo desenvolvido e que agora simplesmente está sendo direcionado para a área de vendas e, na verdade, juntando aí a bagagem toda que eu adquiri para poder auxiliar as grandes empresas ou pequenos e médios também. Perfeito. Nossa, experiência bem diversificada, né? E tudo contribui, né? Igual você falou, acho que tudo vai juntando, vai se formando assim um mosaico de experiências, de vivências, e isso tudo a gente aproveita, tudo a gente alinha, costura, alinhava para formar a profissional que você é hoje, né? Muito interessante a sua trajetória, viu, Daniela? Ah, que isso, Ronara. Foi muito também por necessidade, viu? Porque eu me separei, eu estava com minha filha com 2 anos e meio, não podia contar com pensão do pai, que um mês pagava, 5 não. E eu sempre fui dei muito valor à educação, então eu sempre paguei escola particular, né? Não tinha casa própria, então tinha que morar. Então a despesa era muito alta e eu não queria deixar a criação da minha filha para outra pessoa. Então eu fazia questão de estar presente. Então teve momentos de eu ter 5 trabalhos diferentes na mesma época, para dar conta de pagar as contas. Então, assim, bom profissional. Nossa Senhora. Então, o próprio Bombril, né? Mil utilidades, né? Só que a vantagem que agora está criada, né? Agora eu posso me dedicar, agora eu posso realmente direcionar para um caminho único, né? Que é a junção de tudo que eu adquiri nesse processo. Entendi. Agora é colher os frutos. Não, tá tudo dando certo, com certeza, porque você já tá assim com esse sucesso incrível, né? Agora me conta aqui que eu quero saber tudo. O que é storytelling, Daniela? Me diz aí, qual que é a diferença para storytelling? Porque de storytelling eu já ouvi falar, né? A gente até no meu próprio trabalho eu já estudei, já tentei usar um pouquinho e tal, mas assim, qual que é essa diferença aí de um para outro? Conta pra gente. Pois é, o que acontece, Ronaldo? Normalmente as pessoas conhecem storytelling e não conhecem storytelling, mas tem muita gente que ainda não conhece nem storytelling, né? Então, eu gostaria, assim, de iniciar explicando um pouquinho o que é o storytelling também. Ótimo. Tá? Porque o storytelling é nada mais, nada menos que a capacidade que a pessoa tem de contar uma história de maneira relevante. Ou seja, a contação da história. Sim. Certo? Ok. É um termo em inglês, mas é contação de história. Agora, muitas pessoas ainda identificam e confundem muito o termo de storytelling e storytelling, porque o storytelling utiliza a narrativa criada pelo storytelling para gerar vendas. Ou seja, é uma contação de história que vende. Né? E vender aí não é simplesmente vender um produto. Quando a gente fala em vender, a gente fala em vender produto, serviço, ideias. Né? Então, tudo. Né? Eu falo que a contação de história ela ajuda não só no âmbito profissional, quanto também na vida. Sabe? Porque você precisa muitas vezes, né? Principalmente assim, aquele poder de convencimento, de persuasão. Né? Às vezes você quer se impor de uma maneira mais agressiva e não tem necessidade. Você pode usar tranquilamente uma história para poder chegar onde você quer, que aí você vai com mais suavidade, com mais leveza, né? Marca pela afetividade. Então, assim, é um caminho bem interessante e é um caminho que eu ia descobrir, sabe, Ronaldo? Com os meus 17 anos, que eu falei que eu comecei a contar história, foi uma amiga minha, eu trabalhava no Sesc, aqueles projetos de caminhão-palco, não sei se você conhece, viajava no interior de Minas, e tinha tudo, tinha pula-pula, sabe aquela rua de lazer? Tinha todas as diversões. Sei, tá. Pois é. E eu, na época, eu trabalhava com teatro.
E aí uma amiga minha me chamou para poder contar uma história junto com ela, no palco. Aí você Aí foi. eu falei, vou tentar. Eu nunca tinha 17 anos, vambora. Aí a gente contava, comecei a contar junto com ela. E eu De gostei tanto improviso, Daniela? daquilo. De improviso, assim? Sim, foi de improviso. E, na verdade, ela me contou a história inteira e ela falou assim, ó, eu vou entrar e aí onde que eu deixo, você entra. Eu falei assim, beleza, eu já mexia com teatro improviso tá ali, né? Aí eu falei assim, vambora. E deu super certo, a gente ficou com essa dupla muitos anos. E eu gostei tanto que eu fui fazer um curso de contadora de história, né? Eu fiz nas Edições Paulinas, e daí para frente eu passei a usar muito. Na minha monografia da pós-graduação, eu fiz sobre a contação de história na área de educação, mas também dentro da contação de história, utilizando a contação de história na educação. Uhum. Foi em 2005. Então, eu me apaixonei realmente. Eu acho que é muito prazeroso, né? Que na verdade todos nós já contamos histórias no nosso dia a dia, né? Sim, desde os primórdios da humanidade que escrevíamos ali nas paredes das cavernas, pintando, né? Ali o que viam, não era assim? Via ali um Sim, animal, uma lua, tudo que eles viam, eles iam lá fazendo aquelas pinturas rupestres, né, na parede das cavernas. Ali já era uma contação de história, né, Daniela? sim, já era uma contação de história. E foi evoluindo, né? Até quando chegava os anciãos, né? Eles contavam também para as pessoas mais jovens, né? Isso era realmente as pessoas sábias, né? Que faziam essa contação de história. E foi passando de tempo em tempo. Mas no âmbito empresarial, não tem muito tempo que entrou, sabe, Ronara? Eu não sei se você vai lembrar como a contação de história entrou no âmbito profissional. No início era o seguinte, quando a empresa tinha alguma dificuldade de trabalhar alguma coisa com os seus funcionários, eles faziam um evento para discutir várias coisas, obviamente, porém, para abrir o evento, eles chamavam um contador de histórias, que aí ficava uma coisa lúdica para abrir o evento, né? Ficava bonitinho, né? E o contador de histórias, ele tinha que trabalhar aquele ponto, ou seja, se o problema é pontualidade, o pessoal não está chegando pontual, eles pediam para o contador de história que contasse uma história em que falasse sobre a importância da pontualidade. E aí que começou a entrar no âmbito empresarial a contação de história. Foi assim, foi como os outros, foi comendo pelas beiradinhas. Bacana, eu já presenciei reuniões assim, eventos assim, que começavam dessa forma. Realmente. Né? Agora, Daniela, o que não pode faltar no storytelling? Assim, tem alguma palavra-chave, algum elemento que não pode faltar de jeito nenhum? Olha, Leonardo, eu falo o seguinte, quando você cria uma história, né, uma história séria, se você cria sem afetividade e sem emoção, ela deixa de ser uma história séria. Ela passa a ser um relato, né? Porque exatamente, porque o que faz o storytelling conseguir o objetivo da venda, que nada mais é que gerar no subconsciente do cliente o desejo da compra, é a afetividade e a emoção. Por quê? Porque a afetividade e a emoção é que fica ali enraizado, fixado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você, Ronaldo. Eu vou falar para você e para o pessoal que está aí escutando. Vou pedir para vocês lembrarem de alguma bruxa que vocês assistiram em algum desenho, em algum filme. Pode ser a Cuca, pode ser qualquer bruxa, tá? Vou pedir para vocês lembrarem. E aí, na hora que eu vou contar até 3, e aí eu quero todo mundo soltando a gargalhada da bruxa. Eu já vou soltar aqui agora. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vou pedir para todo mundo aí de casa também, hein? Eu Depois também, vocês vão Daniela. contar aqui para mim
Eu também tenho que soltar a gargalhada da bruxa? Você também, todo mundo junto, Manaus. Bora? Depois eu quero que todo mundo comente aqui o que acharam das risadas. Aí, vamos lá. Eu vou soltar a gargalhada da bruxa, hein? Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Botei aí, Daniela. Tem da tua aí. Qual bruxa que você pensou? Gostei da sua também, viu? Mas sabe por que eu gosto de fazer isso? Eu pensei na Malévola. Mas eu pensei na Malévola. Não lembro como é que ela fazia, mas eu tentei imitar a Malévola. Posso ser contratada aí pela Disney. Eu gosto da Bruxa da Branca de Neve. Muito boa. Essa é má. Essa é bem má mesmo. Nossa Senhora, eu amo campeão aqui. Mas interessante. Então quer dizer que a emoção é o ingrediente principal do storytelling. Porque senão vira um relato. Olha só, já aprendi, hein? Já aprendi. Porque essa emoção que vai gerar conexão, né? Com quem está ali do outro lado. Que não precisa só ser cliente, né, Daniela? Não é só para cliente. Não precisa, né? Ele pode ser trabalhado como colaborador, porque é importante a empresa, né, o funcionário vestir a camisa do colaborador, da empresa. Então, o que acontece? Quando eu faço essa brincadeira da gargalhada, eu faço o quê? Eu simplesmente resgato um pouco um lado emocional da pessoa. A gente tem a tendência de fixar muito, né, trabalhar muito o lado esquerdo do cérebro, né? Apesar de que quando a gente trabalha esquerdo, não quer dizer que a gente também não está trabalhando direito, só que a gente faz sem consciência, né? E aí que é pior, que a gente não elabora as nossas emoções e aí que complica as coisas. Então, o objetivo, né, é a gente trabalhar mais o lado direito. E quando eu dou meus cursos, eu faço questão de começar contando uma história lúdica, entendeu? Para a pessoa lembrar e resgatar essa questão da emoção, da história, da fantasia, sabe? Para quebrar um pouquinho essa rigidez do dia a dia nosso, tá? Porque para criar a história, se não tiver afetividade e emoção, ela passa a ser um relato que a gente falou. Então, para desenvolver a história, eu tenho que primeiro fazer esse encontro com o meu eu interior, entendeu? Então, no meu curso, eu sempre trabalho isso primeiro, a pessoa conseguir desenvolver, sabe, esse lado direito do cérebro, trabalhar nas emoções, se conhecer, saber quais são os seus valores, e aprender a identificar os valores do outro, né? E é todo um trabalho inicial para a gente realmente poder construir o conhecimento de forma mais afetiva. Na verdade é isso, trabalhar o conhecimento de forma afetiva, né? Para poder gerar uma conexão, para poder realmente abraçar, né? Para que a pessoa se sinta abraçada, acolhida. É isso daí. Quer dizer, eu entendi, é bem pro lado da emoção mesmo, né? Gente, quem aí quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu dar uma caminhada aqui. Ô Daniela, olha, a nossa colega Geisa tá aqui, olha, Geisa chegou aí, já tá acenando pra gente. Geisa tá no grupo também. A Sheila. Tudo bem, Geisa? Sheila tá aí também. Isso é bom. Olha, tem uma turma aqui, ó, o Alisson, a Sheila, professor Diogo, bem-vindo. Nossa, Lindoneide, olha, tem um bocado de gente. Matheus, Nívia, Renata Freitas, Clara, Gilberto. Olha só, bacana demais, gente. Vai colocando coraçãozinho aí, viu, gente? Que eu falei no começo. Pro algoritmo do Instagram amar esta live aqui, viu? Coloque aí alguma pergunta, algum comentário que vocês quiserem, que daqui a pouquinho eu vou voltar e vou ler, tá? Por enquanto não tem pergunta não, gente. É porque Daniela está explicando lindamente, nós ainda não temos dúvidas. Mas eu tenho uma pergunta aqui, Daniela. Vamos lá. Olha só, qual que é a vantagem para uma empresa...
Se você puder já responder duas perguntas em uma, melhor ainda. O storytelling, sou muito curiosa, você está vendo, né? O storytelling, ele é só para empresa grande ou uma empresa pequena consegue usar também essa técnica? E assim, qual que é a vantagem para as empresas usarem o storytelling? O que elas ganham com isso? O storytelling, ele vai desde a empresa grande quanto a pequena empresa, MEI, tá? Aquele vendedor de porta em porta, ou seja, vai desde o grande até aquele que está ali na frente realmente do cliente no seu dia a dia, tá? Por que isso? Porque o trabalho da venda independe do tamanho da empresa, para ser realmente uma pessoa. O storytelling, né, storytelling, no caso, quando é remetido para a venda, ele vai abraçar o cliente, ele vai abraçar o parceiro, ele pode abraçar, no caso, os funcionários, os colaboradores. Então, é aquele momento em que existe aquela conexão, né? Porque eu falo o seguinte, quando um funcionário vai trabalhar numa empresa, ele chega na empresa só pensando na hora de ir embora, né? Quando ele não tem uma conexão com a empresa. Ele simplesmente está ali para ganhar o dinheiro dele. Agora, quando você gera uma conexão com o seu funcionário, né? O funcionário, o que ele faz? Ele vai abraçar a sua causa, ou seja, a causa da empresa. Ele vai se sentir fazendo parte dela. Então, ele vai se autodesafiar para ser cada vez melhor, porque ele quer ver o resultado, porque ele se sente parte disso. Entendeu? Então, essa é a grande vantagem e a importância de utilizar o storytelling no âmbito profissional. Agora, pode falar. Não, porque eu tô vendo que isso, até para meu tema, que eu falo de metodologias ágeis, né? Gestão ágil, liderança ágil, Lean. Então, até para o meu tema, eu tô achando que é uma conexão muito grande. Porque um líder, né? Ele precisa gerar essa conexão com o time dele, né? Para deixar de ser um grupo e passar a ser um time, precisa ter, no mínimo, um mesmo objetivo e criar essa conexão, não é verdade? Então, isso é um tema importantíssimo, não é só para o pessoal da área de vendas, mas também para os líderes. Sim, tanto Ronaldo, que eu estou nos 2 livros, né? De empreendedorismo e de vendas. O tema é o mesmo, mas o foco é diferente, o olhar é diferente, né? Um focando apenas no processo de venda, ali no tete-a-tete com o cliente, né? E o outro na visão empresarial. Aí você vê a empresa como conjunto e principalmente no olhar do líder, né? Dessa questão de aproximar, de conseguir fazer com que as pessoas que trabalham ali para ele vistam realmente a camisa da empresa e vir esse time, né? Ao invés de ser um grupo, conforme você falou. Tem tudo a ver. Né? Vai ser bom que depois, no dia que a gente virar aí, ó, a chavinha, no dia que eu for te entrevistar, nós vamos falar um pouquinho mais desse assunto, tá bom? Combinado. Já tá aqui guardadinho que nós vamos voltar nesse assunto aí, alinhado com o meu tema. Adorei isso, hein? Adorei essa conexão. Agora, eu também gostei, mas me perguntou das vantagens, né? Já falei aos poucos aí algumas vantagens, né? Não. Mas a vantagem maior que eu vejo é você utilizar a afetividade, porque quando a gente gera uma afetividade, você gera essa aproximação, né? Você gera essa conexão. E quando a gente fala em emoção, né, que nós falamos aí as 2 palavrinhas-chave, né, do storytelling, que é afetividade e emoção, quando você gera emoção, você grava. Quer ver? Eu vou perguntar para você, não só para você, como o pessoal que está assistindo em casa também, eu quero até que coloque aí nos comentários, tá bom? Se vocês lembram de alguma história que os pais, os avós contavam para você, ou então se vocês lembram de alguma música que quando toca no rádio, vocês remetem a alguma coisa que aconteceu, tá? Então eu quero que vocês escrevam aí, se alguém lembra
tá? De alguma música ou de alguma história que remete a alguma coisa, que traz alguma sensação, sabe, Ronara? E você, Ronara, você lembra de algum? Nossa, eu lembro de um tanto. Eu sou muito emotiva, eu tenho esse lance muito assim. Eu fui líder, chefe, gestora, diretora durante décadas. Eu tenho muito assim de me aproximar mesmo das pessoas, de usar a emoção, a afetividade, igual você falou aí no trabalho. Nunca usei de uma forma assim estruturada como um storytelling, como você está nos dizendo aqui. Mas eu sempre procurei gerar essa afetividade. E eu acho que isso traz bons resultados para a gente, porque o trabalho nosso dia a dia, seja qual tipo de empresa for, não pode se resumir só a resultado, número, papel, computador, né? Reunião. São pessoas, são seres humanos. Então a gente tem que colocar o ser humano no centro. E eu tô achando interessante essa questão do storytelling, porque eu costumo, em algumas oficinas que eu dou, Daniela, eu pergunto assim, quem aqui trabalha no ramo de vendas? Aí todo mundo fica calado. Tipo assim, não é comigo. Não, eu mexo eu faço outras coisas, eu faço programa aqui de computador. Eu tô fazendo aqui vistoria na contabilidade. Eu não, gente, olha só olha a importância do tema, né? Vender é convencer alguém de algo, não é? Fazer com que ele compre a sua ideia, o seu projeto, aquilo que você está vendendo. Então, você tem que convencer. Uma mãe convence uma criança a comer beterraba. Ou não, né? Pode ser outra coisa. O chefe convence o subordinado a cumprir uma meta. O subordinado convence o chefe a aceitar uma nova ideia, um novo projeto. Isso é vender. Então, todos nós somos vendedores, né? Daniel Pink que diz isso, né? Somos todos vendedores. Vender é da natureza humana. Tem até o livro dele que trata disso, né? Quem aí já leu esse livro, quem conhece, coloca aí. Deixa eu ver se colocaram alguma história, alguma música aqui. Gente, escreve aí no chat, gente. O pessoal tá com vergonha hoje, tá todo mundo quietinho. Quero ver dedinhos nervosos aí nesse chat, gente. Mas eu tava te falando, né, em relação, Ronara, em relação a essa questão de venda, que você falou agora que todo mundo vende, eu também sou técnica informática e o tempo que eu trabalhei dentro de TI, eu vi uma dificuldade muito grande do pessoal dessa área de comunicação. E aí, o que acontece? O cliente chega e explica o que ele quer. A pessoa da área técnica não consegue entender, ele não consegue processar isso muito bem. Ele leva para o pessoal que vai fazer uma ideia meio diferente do que foi passado. Aí a pessoa faz aquele projeto, na hora que entrega para o cliente diz, não, mas não é isso que eu quero. Eu quero assim, assado. Então, é um choque de linguagem muito grande, né? Normalmente, o pessoal de TI acha que simplesmente ficar ali resolvendo, tanto na parte de desenvolvedor, quanto na parte de manutenção, eles acham que é só aquilo ali, é prático, né? E esquece que tem aquele outro lado, o relacionamento com o cliente. Exato. Sem esse relacionamento com o cliente, não adianta, você não vai ter material nem para poder consertar, nem para poder desenvolver. Então, você tem que olhar muito o que o cliente fala. Que às vezes, assim, até para manutenção, o cliente fala assim, olha, o meu computador, ele está com problema na tecla, mas caiu uma água. Né? Aí ele leva lá e esquece de falar que caiu a água. A pessoa vai desmontar, vai tentar descobrir o que está acontecendo, sendo que se aquela informação que levaram, que caiu a água, tivesse sido avisado desde o início, a solução seria muito mais rápida, muito mais prática. Então, assim, são detalhes da comunicação que é fundamental, é o que você falou. O vender é tudo, é vender uma história, é vender uma ideia, né? É absorver e escutar a história do outro, né? Porque tem todo esse processo, você conhecer o cliente,
para você, então, manter a sua história. Porque para você vender a sua história da maneira correta. Porque cada cliente tem uma personalidade, cada cliente é único. Por mais que fala assim, a persona, né? Que é aquele estereótipo do cliente ideal. Até a persona, ela não tem uma única personalidade. Se a gente falasse por uma persona, uma mulher de 48 anos professora, tem quantas mulheres de 48 anos que são professoras? Todas elas têm a mesma personalidade? Não. Obviamente não. Né? Então, o que adianta? Você tem aquela persona, mas você tem que estar preparada para receber personalidades diferentes naquela persona. E você vai ter que adaptar a sua história de acordo com a personalidade de cada cliente. A gente ouve realmente muito, né, sobre empatia, relacionamento, mas é igual você comentou aí, tem que saber usar, tem cuidados nisso, né? E storytelling deve ter muitos cuidados também, né? Você diria que, além desse cuidado de saber quem que é o outro, né? O que a gente está entregando para o outro com o storytelling, tem mais alguns outros cuidados, outros pontos críticos, né, no storytelling, Daniela? Olha, Manara, fala o seguinte, o mais importante do storytelling é você gravar o esqueleto dele. E o esqueleto dele nada mais é do que aquela história que você conta dentro de um elevador ou então dentro da sua empresa enquanto o chefe está virado de costas. Entendeu? Aquela tem que ser bem resumida da resumida, entendeu? Então, um pitch. É pitchinho mesmo. Então, aquilo ali é o esqueleto. Tá? Aí tem os passos, o mínimo que o esqueleto tem que ter, né? Então, a partir do momento que você tem aquele esqueleto seguindo as etapas, obviamente, corretas, dentro das técnicas do storytelling, você vai enxertar as informações e adaptar de acordo com o seu público, né? Ou seja, de acordo com o seu colaborador ou de acordo com o seu cliente, você vai fazer essa adaptação. Primeiro, enxertar de acordo com o tempo que você tem, né? E segundo, adaptar de acordo com o ouvinte. Certo. Porque você pensar numa contação de história para criança, por exemplo. Você vai contar uma contação de história para uma criança de 3 anos, é aquela contação de história que repete muito as mesmas coisas. Uhum. Por quê? Porque ela tem que identificar. Quando você vai contar uma contação de história para um adolescente, você já vai contar uma história de aventura. Porque é o estilo dele, né? É aquela ânsia de liberdade, de aventura que o adolescente tem. Agora, se você pegar uma história de aventura e for contar para uma criança de 3 anos, e pegar um de repetição e for contar para um de 12 anos, não vai adiantar nada. O de 3 não vai entender, de 12 não vai ter paciência para escutar. Então, no caso, quando a gente fala em empresas, né, quando a gente fala no âmbito profissional, é a mesma coisa. Se você pega um cliente que é todo expansivo, extrovertido, tranquilo, você pode enxertar informação ali, que você tem tempo, a pessoa está no alto astral, né? Agora você chega e encontra aquele ranzinza na Branca de Neve, não, zangado, aquele ranzinho com o cliente. Ranzinza. Nervoso. Como é que é o nome dele, gente? Quem sabe? É o zangado. Hã? É o zangado. Zangado, É o zangado. nervoso. Mudei o nome da Branca de Neve. Zangado. É o zangado. É que ele é todo ranzinho, ele é todo carrancudo, né? Então, assim, se você encontra um cliente assim, você tem que ser aquela história mais enxuta mesmo, sabe? Tem que ser mais objetivo. Então, assim, você vai ter que adaptar de acordo com o tipo do cliente que está na sua frente. Isso é interessante. Eu, por exemplo, eu normalmente no meu dia a dia, eu tenho um jeito mais expansivo, né? Mais, né? Assim, essa coisa assim, né? Então eu sou um pouco mais expansiva. Eu falo um pouco mais alto, eu gesticulo e eu né, tenho essa dinâmica minha assim. Mas eu consigo adaptar isso ao ambiente que eu estou,
né? Então, assim, se eu tô num ambiente, porque eu tenho que vender a minha ideia, o meu curso, a minha palestra, o meu tema, não é isso? Então, se eu tô num Exatamente. ambiente que me permite ser assim, brincar, estar descontraída, gesticular, ficar sorrindo, contar piada, ok. Então, eu vou seguindo nessa vibe. Por outro lado, a gente tem que ter justamente essa percepção, né? Você está diante de uma pessoa, diante de um público, que ele é mais contido, é mais quieto, fala mais baixo. Então a gente tem que procurar, olha, alinhar, né? Porque na venda, isso eu aprendi no livro do Daniel Pink. A gente não pode ser nem introvertido, que é aquela pessoa que Uhum. fala baixinho, né? Não se mostra, não conta, tal, nem introvertido demais e nem extrovertido demais. A gente tem que procurar encontrar o meio termo, o equilíbrio, porque o extrovertido demais também, imagina, uma Ronara em dobro, né? Misericórdia, quem que aguenta? O extrovertido demais, ele chega num ponto que ele não vai vender, ele vai perder venda, ele vai deixar de vender, assim como o introvertido. Então é procurar esse equilíbrio aí no storytelling, né, ô Daniela? Faz sentido isso? Com certeza, até mesmo porque o extrovertido demais, a tendência que tem de perder o foco é muito grande. Que aí começa a contar uma coisa, contar outra coisa, e aí na hora que você vê, nem, a pessoa tá nem sabendo o que você está fazendo ali mais, entendeu? Muito eu isso, viu? Então tem essa impressão. Aprendendo. O bom da vida é isso, porque a gente aprende tudo que a gente quiser. Não tem ninguém Com perfeito. certeza. Então eu estou Com certeza. aprendendo a ser menos extrovertida, estou procurando me equilibrar aqui. O bom é isso, que a gente pode desenvolver qualquer habilidade que a gente quiser, né? Isso é a maravilha. Isso é um presente de Deus para o ser humano, eu acho. Então eu estou desenvolvendo essa Sim. habilidade. Não, Nara, eu acho o seguinte, sabe, eu também sou muito extrovertida, mas é o que você falou, a gente saber o local, porque eu acho que é tão bom ser extrovertida, eu gosto muito, eu acho que é bom, a gente passa alegria para as pessoas estão precisando muito disso, sabe? É. Tanto é que normalmente as pessoas, é difícil falar, achar uma pessoa que fala assim, não gosta de mim, lógico que tem, né? Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Mas tipo Né? assim, quando a gente é mais extrovertido, é mais fácil de você agradar. Por quê? Porque as pessoas sentem um pouco de falta disso, de rir, sabe? As pessoas estão muito fechadas. E agora, o que você falou, realmente a adequação é uma parte, assim, que fundamental. Eu, graças à minha experiência de vida também, que eu tive um pai, assim, meio porra louca, sabe? Era assim, um dia eu tô rico, outro dia eu tô pobre. Um dia eu tô rico, outro dia eu tô pobre. Sim, a gente andava de motorista particular em lancha num dia, no outro dia tinha que pegar dinheiro para poder comprar passagem de ônibus. É isso, gente. Era uma loucura, uma loucura. E isso me fez uma pessoa super flexível, sabe? Que ao mesmo tempo que eu tinha que, na época que eu tinha que viver, participar de eventos sociais, que é uma coisa mais, né, finesse e tal, tinha época que eu estava no tiquinho da esquina, entendeu? Então, assim, eu tive que me adaptar muito. Isso hoje em dia eu vejo tanto que foi favorável à minha vida, sabe? A gente tem que ser grata a tudo que a gente vive, né? Nem sempre é fácil, mas sempre traz coisas muito boas pra gente, um aprendizado muito grande. Nossa, é Mas verdade. isso também não é nada dessa vida é fácil, né? Daniela, Mas você estava me perguntando a questão das vantagens também, Ronara, da contação de história, né, do storytelling. Essas vantagens estão tão explícitas hoje em dia que grandes empresas já começaram a trabalhar com isso. Sabe? A gente tem várias aí, que eu vou até citar algumas, talvez você lembre, tá? Da Dove, não sei se você vai lembrar da campanha da Dove, que era um relato, né? Na verdade, a campanha chamava Retrato Real da Mulher, né? Retrato Real da Beleza, uhum, que é a autoestima da mulher, trabalhar com a autoestima da mulher, né? E como que trabalhou a autoestima da mulher, né? Fazia-se um desenhista, ia lá, fazia o autorretrato da mulher, né? E feito por ela se descrevendo,
né? Ele não via a pessoa. E depois outras pessoas descreviam aquela mesma mulher e ele desenhava. Isso foram feitos por várias pessoas. E depois comparava aquela que a mulher tinha se feito o seu autorretrato, né, que ela mesma tinha se escrito, e a que as outras pessoas tinham descrito elas. E sempre, sempre, toda vez, a descrição das outras pessoas era melhor do que a pessoa fazia dela mesma. Então, assim, ficou super evidenciado, tanto que a gente tende a denegrir a nossa imagem, né? Então, essa campanha, Retrato Real da Beleza, da Dove, eu acho, assim, que foi fantástica, e usou storytelling, assim, que foi lindo, né? Eu conheço. Eu conheci essa campanha também, eu assisti o vídeo, eu me lembro. Ele fazia uns desenhos assim, e ela sempre se achava assim, a que estava, né, a primeira, igual você falou, né, ela primeiro se descrevia, sempre assim, os desenhos apareciam tristes, fechados, feios, e que as outras pessoas explicavam, né, descreviam essa outra mulher. Nossa, ela parecia mais magra, mais bela, mais alegre, mais brilhante. É realmente lindo. Isso, então, é um exemplo de storytelling, Daniela? Sim, nós temos vários. Nós temos um supor do Itaú também, com a campanha do Hilário, não sei se você lembra do personagem Hilário. O personagem Hilário foi criado por Itaú para humanizar, né? Itaú tem sempre querendo ser o banco amigo, né? Tá aproximando o cliente. Uhum. E o personagem Hilário foi criado por eles, que era um personagem que tinha dificuldade para economizar. E através da história do Hilário, eles foram dando dicas, né, de educação financeira, né? Então foi bem interessante também. Nossa, nós temos eu vou falar assim, um pouquinho assim, só de alguns. Tem da Gucci, né? A Gucci eu achei interessante que eles fizeram a contação de história sem falar uma palavra, só através de imagem, mostrando como é a confecção dos sapatos deles. E foi super bacana que eles conseguiram demonstrar como é feito com carinho, né? Com cuidado. Então houve uma conexão muito interessante. Então a contação de história não precisa de ser falada, ela pode ser através de imagem também. Né? Eu tô me lembrando de uma aqui, que você falou, deu esse exemplo aí que não tinha, né? Não era igual cinema mudo, né? Sem palavras. Eu me lembrei de acho que uma goma de mascar, mas acho que não era do Brasil, era de outro país, não me lembro qual. Mas enfim, era de uma goma de mascar. E os chicletes, né, gente? E aí, como é que era? Vinha acompanhando dois jovens, desde que eram criança, e o rapaz, fazia desenhinhos no papelzinho da goma de mascar, aquele papelzinho pequenininho. Ele fazia um desenho daquele lugar que eles estavam. Por exemplo, tá ali, tem um parque, tem uma árvore, ele desenhava. Ele fazia aqueles desenhos ali no papelzinho da goma de mascar, né, do chiclete. E eles foram, né, crescendo e consumindo muita goma de mascar, até que chega um dia que ele chama a moça, tudo sem conversa, sem diálogo, nem nada, só instrumental. E eles vão para casa, para um restaurante, para uma casa, eu não me lembro, gente, já tem muito tempo que eu vi, mas não sei os detalhes, né? E aí, o que ele fez? Ele pegou cada desenhinho do papel da goma de mascar e colocou num quadrinho e colocou na parede, contando a história deles. Foi um cronograma contando a história. E aí, ela foi passando, foi vendo aquela história. Quando ela chega no último, Daniela, você sabe o que era o último desenho? Ele estava no desenhinho, ele ajoelhado, dando um anel de noivado para ela. Aí, quando ela se vira, ele está ajoelhado, dando um anel de noivado para ela. Então, eu achei sensacional. Porque storytelling, pelo que você está dizendo, pelo que eu já aprendi aqui hoje, é usar a técnica do storytelling, né? A contação de histórias, mas não
num sentido vago, num sentido de relato, mas no sentido de vender alguma coisa. Tem que estar com esse ponto. E sempre gerando essa conexão, essa afetividade, viu, gente? Quem chegou aí depois, Daniela já falou que storytelling tem que gerar afetividade, viu? Deixa eu ver aqui os comentários. Quem que tá aqui? Vamos ver quem está aqui, quem entrou, né? Ó, deixa eu te Olha, contar. bastante gente aqui, viu? Tá uma entração de gente aqui que tá uma coisa. Eu não tô conseguindo acompanhar, gente, mas vamos lá. A Nilza Geralda, a Érica Costa, colega, que legal. Trópicos Hamburgueria, Dora Montenegro, colega também da Avante, que bacana, gente. Olha. Muita gente bacana. Aí tem aqui a Nívia Marisa, tá adorando a live, viu? Tá adorando a live, tá adorando as experiências, tá adorando o papo. Peter também, Robson, olha, tá super movimentado aqui, viu? Gente, que maravilha. Tá uma delícia. Ó, deixa eu ver aqui. Mas olha, oi? Não, é porque eu tenho mais uma perguntinha aqui. Ah, pode ir, manda ver. Você acha que tem um canal específico, assim, uma pergunta bem prática, assim. Você acha que tem algum canal que funciona mais o storytelling? Ou isso vai depender do público, depende do financeiro da empresa, depende do que o cara está querendo fazer? Como que um empresário, um líder, um gestor, um empreendedor escolhe o melhor canal para ele divulgar um storytelling? Bom, a primeira coisa que eu falei, né? No caso, ele tem que conhecer o seu cliente, né? No caso, se for para divulgar em termos, igual nós estávamos falando, dando exemplo aqui das empresas, né? Falando em relação a vendas de produtos ou serviços, identificar primeiro o seu cliente, saber exatamente quais são e o que ele deseja. Qual é o seu, principalmente, qual que é o seu maior medo? Porque quando a gente trabalha em contação de história, a gente trabalha muito essa questão do medo. Por quê? Na contação de história, você vai mostrar para o seu cliente que aquele medo que ele tem, ele pode se tornar real, se ele não tomar alguma atitude. E essa atitude seria adquirir o seu produto ou serviço. Né? Então, na verdade, você faz o papel do herói. Né? Porque você é o salvador da pátria, você tem aquele serviço ou produto que vai resolver o problema do seu cliente. Tá? Então, é importante você, primeira coisa, identificar o seu cliente e saber que o seu produto ele é capaz de resolver o problema do cliente. Que se não for, é porque você está com o cliente errado. Exatamente. Tá? Você tem que primeiro procurar aquele cliente em que o seu produto, né, vai resolver o problema dele, seu produto ou serviço. Tá? Então, isso aí é a primeira coisa. E aí, a gente tem que lembrar muito, né, na hora que vai contar a história e preparar essa história, que tem algumas etapas que são importantíssimas para poder essa história realmente dar certo e ter o seu objetivo realizado, né? Que seria a imaginação. Gente, peraí, Daniela, pega caneta e papel aí, gente, anota, põe coraçãozinho, chama a gente pra live, que Daniela vai contar como é que faz, pelo amor de Deus, gente, pega caneta e papel, peraí que eu vou pegar também. Vou pegar também. Pronto, vamos lá, Daniela, e aí, conta pra gente. Vamos lá. A imaginação, né? Que é por isso que eu fiz a brincadeira aí da gargalhada aí. A gente tem que estar aberto para lembrar, resgatar esse outro lado que às vezes fica meio adormecido aí, né, da gente. A disciplina, porque não adianta ter só essa parte do lúdico, né, da imaginação, da emoção, se também não tiver aquela disciplina de começar e a concluir, né, aquilo que você está fazendo, ou seja, o projeto ali, seu storytelling. Okay. Né? Além disso, a gente tem a questão dos valores, porque às vezes o que é importante para mim, um valor que é importante para mim, pode não ser tão importante para você e vice-versa.
Então, às vezes, eu quero passar um valor para um cliente que ele é importante para mim, mas às vezes para ele não é tanto. Então, você tem que realmente, aquela questão da empatia, tentar se ver no lugar do outro e pensar o que para ele, realmente, em termos de valor, vai ser mais importante. Entendeu? Para você conseguir identificar os seus valores e separar, aqui é o meu valor, ele é o valor dele. Então, eu tenho que atingir os valores dele e conseguir fazer esse tratamento de acordo, né? Além disso também, a gente tem a questão do raciocínio lógico, porque se você não tiver um raciocínio lógico, né, aquele esqueleto que eu falei no início, você vai começar na introdução, daí a pouco você já está na conclusão, você perdeu o raciocínio no meio, por isso que você tem que ter um esqueleto bem fundamentado, tá? A gente tem também a questão da concentração, porque você pode até, na hora que você for construir, você construir o esqueleto da maneira certinha, mas na hora que você for enxertar, colocar informação e adaptar, principalmente na hora que você for adaptar, se você não tiver concentração, você inverte as posições ali do esqueleto e atropela as coisas, entendeu? Então, essa concentração na hora da contação de história é fundamental. E por último, e não mais importante, o senso crítico, que é o que eu falei da questão de você saber para quem você está contando, para você adaptar para a pessoa certa, e não contar uma história para uma criança de 3, de 12 e de 12 para 23, conforme eu tinha falado antes. Então, assim, esses são os pontos fundamentais. Agora, para a construção da história, aí nós temos etapas dentro do esqueleto, né? E aí no livro tem. Aí tem que comprar o livro, viu, gente? O livro tá à venda, vocês entrem lá no perfil da Daniela, ela vai ter ali um Linktree, alguma coisa ali na bio dela, que vai ter a pré-venda do livro, no meu também, viu? Então, se você ainda não curtiu, @Ronaradorno, @Daniela Lima Oficial, né, Daniela? O seu? Underline oficial, isso. Underline Oficial. Passa lá e curte, porque, Daniela, nós já estamos chegando no fim, amiga. Pois é, foi tão bom, né? Tá chegando no fim, olha, e eu ainda notei aqui, olha, suas últimas palavras, seus últimos ensinamentos: imaginação, disciplina, valores, raciocínio lógico, concentração e senso crítico. Por isso, Daniela, que eu acho... Aluna exemplar essa. Por isso, Daniela... Tirei nota 10 aqui, gente. Por isso é que não dá certo as empresas copiarem o que as outras fazem. Com certeza. Não dá certo, os valores são diferentes, a cultura é diferente, o senso crítico. Então, o que uma empresa fez ali, nossa, essa história dos chicletes, por exemplo, que eu contei, as histórias... Maravilhosa, adorei, não conhecia essa daí, viu? Amei. Ah, então tá. Os exemplos que você deu também, não adianta assim, vou fazer igual. Não vai dar certo, né? O público é diferente, os valores, a cultura. Então, o copiar, colar dá certo assim, é no Word mesmo, viu, gente? Copiar, colar é no Word, no Excel, no PowerPoint. Aí com o cliente não rola. É isso aí, Ronara. Olha, mas você viu tanto que é importante que você guardou a história do papelzinho, viu? Olha, vai dar 1 hora, senão depois a gente não consegue baixar a live. Não, eu nós gostaria de te agradecer, Ronara, eu adorei. Nós já vamos encerrando. Gente, a gente acompanha os nossos perfis, viu? E vai seguindo, que a gente vai ter novidades do lançamento do livro. Eu e Daniela, daqui a umas 2 semanas, vamos fazer uma live lá no perfil dela, né, Dani? Sim, vai ser no dia... Peraí que eu já falo agora para vocês. O dia e a hora, dia 24 às 19h10. Então a gente encontra marcado, ó. Gente, dedinhos aí no coração pra gente despedir. Obrigada, Dani! Adorei! Obrigada, Ronara. Obrigada, gente. Beijo! Beijo. Gente. Até dia 24, Ronara. Até! E vocês também, gente. Todo mundo. O pessoal tá falando que arrasou a live, foi ótima. Beijo pra todos!